aí, pessoal, bem-vindos a mais um Havrutachetes. Vocês já pararam para pensar como a jornada de uma única mulher milhares de anos atrás acabou se tornando a base para toda a lei de conversão no judaísmo? Pois é, neste nosso explicador de hoje, a gente vai mergulhar fundo na história de Ruth para entender o que realmente significa escolher fazer parte de um novo povo e de um novo Deus. Olha, essas palavras aqui são de arrepiar. São elas, ditas por Ruth para sua sogra, Noemi, que estão no coração de toda a nossa história. Isso aqui é muito mais que uma simples promessa de lealdade familiar, sabe? É, na verdade, uma declaração poderosa de identidade, de fé e de pertencimento que continua ecoando até hoje. Ok, vamos entender bem o cenário aqui. Para a gente sacar a dimensão da escolha da Ruth, a gente precisa voltar um pouco. Pensa só, uma fome terrível atinge Judá, e a família de Noemi, ela, o marido e os 2 filhos, não tem outra escolha a não ser se mudar para a terra vizinha de Moabe. Lá, os filhos dela se casam com mulheres moabitas, Orfa e a nossa Ruth. Mas a tragédia não para por aí. Primeiro, o marido de Noemi morre, e 10 anos depois, os 2 filhos também morrem. Ela fica ali, sozinha com suas 2 noras, numa terra que não é a dela. Completamente desolada, Noemi decide voltar para casa, para Belém. E ela insiste, mas insiste muito para que as noras voltem para as famílias delas em Moabe. O argumento dela é super lógico. Olha, eu não tenho mais filhos para dar para vocês em casamento, o futuro de vocês não é comigo. Depois de muita insistência, Orfa se convence, dá um beijo de despedida e volta para o seu povo. Mas a Ruth se agarra em Noemi. Ela se recusa a ir embora. E essa recusa, esse momento, é o que vira o jogo e define todo o futuro dela. E é exatamente aqui que a tradição judaica traz uma camada de profundidade que é simplesmente fascinante. Rashi, um dos maiores comentaristas de todos os tempos, explica que essa conversa não era só um apelo emocional de uma sogra para as noras. Na verdade, quando Noemi insistia para Ruth voltar, ela estava na prática explicando todas as dificuldades e as leis da vida judaica, como, por exemplo, as leis do Shabat. Esse diálogo é visto como um verdadeiro teste. Noemi queria ter certeza de que a decisão de Ruth era consciente, que ela sabia onde estava se metendo, entende? E essa transformação de um momento emocional para uma conversa sobre leis e responsabilidades é basicamente o que cria o fundamento do processo legal da conversão judaica, a Halachá. Os rabinos, ao longo dos séculos, olharam para essa história e viram nela um verdadeiro manual de como alguém pode se juntar ao povo judeu. Olha que interessante, o primeiro passo formal do processo de conversão espelha perfeitamente o teste que Noemi fez com Ruth. Quando um candidato a converso chega num tribunal rabínico, o chamado Beit Din, a primeira coisa que os juízes fazem é tentar desencorajá-lo. Eles perguntam coisas do tipo, por que você quer se juntar a nós? Você não sabe das dificuldades que o nosso povo enfrenta? Isso não é para ser maldoso, claro. É para testar a sinceridade, para garantir que a motivação da pessoa é pura, e não por algum interesse passageiro. Então, se o candidato insiste, assim como a Ruth insistiu, aí sim ele pode seguir em frente. E o processo se baseia em 3 pilares, 3 passos que são indispensáveis. Primeiro, a pessoa precisa aceitar formalmente todos os mandamentos perante um Beit Din, um tribunal de 3 juízes. Segundo, para os homens, é necessária a circuncisão, o Brit Mila. E, por fim, o terceiro passo, que vale tanto para homens quanto para mulheres, é a Tevila, uma imersão completa num banho ritual, o mikve, que simboliza um tipo de renascimento espiritual. Alguém que passa por todo esse processo com sinceridade de coração é chamado de Ger Sedek, que significa converso justo. A metáfora que se usa para descrever Ruth e outros como ela é linda. Dizem que alguém que vem buscar abrigo sob as asas da Shekinah, ou seja, da presença divina. A Kabbalah vai ainda mais fundo e diz que a alma de uma pessoa justa pode, de fato, gerar uma nova alma para o convertido. É uma ideia de conexão espiritual muito, muito profunda. Mas olha só, apesar dessa imagem espiritual tão bonita, a visão judaica sobre os convertidos nem sempre foi um mar de rosas. Ao longo da história, ela tem sido, na verdade, bem ambivalente. Não existe uma única perspectiva, mas sim um debate que dura séculos e revela uma tensão bem interessante. De um lado, você tem fontes que colocam os convertidos num pedestal. Midrash chega a dizer que um convertido é mais precioso para Deus do que a geração que recebeu a Torá no Monte Sinai. Dá para imaginar?
O Talmud também diz que o único motivo pelo qual Deus espalhou Israel pelo mundo foi para que mais convertidos pudessem se juntar ao povo. Mas, do outro lado, uma passagem famosa do Talmud diz que convertidos são tão difíceis para Israel quanto uma sarna. Pesado, né? Maimônides também alerta que muitos se convertem por motivos que não são sinceros. Essa tensão toda reflete a história. De um lado, um ideal de acolhimento, do outro, um medo muito real de perseguição e assimilação. Gente, só uma pausa rapidinha aqui antes da gente ver como a história de Ruth dá uma resposta incrível para esse debate todo. É o seguinte, nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão todos na descrição e o link do nosso Instagram, o Chavruta Chats, também tá lá. Se você tá aqui no YouTube, aproveita agora rapidinho, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente. E claro, não esquece de compartilhar com seus amigos. Valeu? Ok, de volta à nossa história. Então, como é que o legado da Ruth, que é simplesmente a convertida mais famosa de todas, resolve essa discussão de séculos? A história dela, gente, oferece uma resolução definitiva e poderosa. Isso aqui é crucial. Pensa bem, Ruth era moabita. E segundo o livro de Deuteronômio, os moabitas eram proibidos de entrar na congregação de Israel. Mesmo assim, ela foi totalmente aceita. Esse Midrash mostra que no momento em que a sinceridade dela ficou clara para todo mundo, a própria escritura considerou igual a Noemi uma israelita de nascença. Ou seja, a sinceridade e o caráter da pessoa valem muito mais do que qualquer proibição baseada na linhagem. E o legado dela não para por aí. Ele culmina num dos fatos mais impressionantes de toda a Bíblia. Ruth se casa com Boaz, um líder importante de Belém. Juntos, eles têm um filho chamado Obed. Obed cresce e se torna pai de Jessé, e Jessé se torna o pai de ninguém menos que Davi, o maior rei de toda a história de Israel. Pensa nisso por um segundo. A maior dinastia da história de Israel, a linhagem da qual, segundo a tradição, virá o Messias, não começou com um rei, nem com um profeta. Começou com uma mulher, uma estrangeira, de um povo que era proibido, mas cuja sinceridade e coragem mudaram o destino de uma nação inteira, para sempre. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A história da Ruth fala sobre leis, sobre processos, sim, mas no fundo, ela é sobre a busca humana mais fundamental que existe. A busca por identidade, por comunidade, por um lugar para a gente chamar de lar. Então, o que será que essa jornada antiga de uma mulher para encontrar seu lugar no mundo pode nos ensinar sobre as nossas próprias buscas hoje em dia? Fica aí a reflexão. Obrigado por estarem com a gente.